Olá, pessoal. Aqui estamos novamente mais uma vez para podermos continuar nossa reflexão a respeito do livro O Tratado do Sagrado Silêncio. E gostaria de iniciar lendo mais um trecho do livro, ainda estamos na introdução dele, e fazer uma pequena reflexão, tá? Então vamos iniciar invocando aqui a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O trecho que vamos ler do livro para refletir hoje vai ser ainda na introdução do livro, na página 22, no finalzinho da página 22, que vai falar a respeito da nossa união com Deus e do que ocorre nessa união com Deus, tá? Vamos lá. O mistério do sagrado silêncio a que me refiro está profundamente ligado à nossa unidade com Deus. Quando o infinito e o divino se unem a nós, causa-nos um conflito inescapável que não conseguimos compreender por completo. Esse conflito frequentemente se manifesta em nós como uma forma de sofrimento. No entanto, aquilo que nós compreendemos como prazer e sofrimento é nada quando comparado à infinitude do amor de Deus. Quando olhamos para a nossa vida cotidiana, quando estamos aprendendo coisas novas, evoluindo mental, intelectual ou moralmente, sempre experimentamos um desconforto diante da magnitude do que estamos recebendo. Agora, tente imaginar a nossa finitude diante da infinitude de Deus. A finalidade disso é que tenhamos uma união com Ele. É impossível passar por esse processo sem que haja uma expressão de uma dor sagrada, abençoada, salvadora, santificadora, onde o nosso ser é aniquilado e transformado. No entanto, não somos destruídos. Ao contrário, nos tornamos repletos de uma graça infinita. Bom, aqui apenas um trecho, acho que li 2 ou 3 parágrafos do que o livro vai estar dizendo. Ele vai aprofundando essas ideias, né, evidentemente, mas vamos refletir sobre elas aqui. Eh, Quando nós vamos refletir sobre o que é sofrimento na vida, e é a grande indagação que o ser humano faz, por que há pessoas que sofrem e as pessoas que são inocentes, padecem determinadas coisas e sofrem, grandemente, eh, sem uma explicação que nós daríamos, né. Foi meu filho tentando abrir a porta. Nós ficamos extremamente chocados, por exemplo, quando vemos, eh, crianças inocentes padecer por causas tão terríveis, e nós somos levados a querer interpretar o porquê esse mal existe. E ao tentarmos fazer isso, nós caímos justamente numa tentação que é de questionar: onde está Deus? Se Deus é bom, por que ele está permitindo que determinadas coisas ocorra, né? Ao tentarmos compreender esses mistérios do mal presente, no mundo, nós estamos tentando fazer exatamente aquilo que Deus proibiu que Adão e Eva realizassem, que eles tomassem posse do conhecimento do bem e do mal, né. A profundidade do conhecimento do bem e do mal é algo que vai muito além da capacidade humana de o fazê-lo, sem não s a não ser que o próprio Deus conceda a graça de revelar isso ao homem. E no livro nós vamos falar a respeito disso, que isso vai ser revelado na pessoa de Jesus Cristo. E de que maneira será revelado isso? Jesus Cristo, por ser o bem supremo,
ele revelará esse bem a nós, né, é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: "Nós vimos e tocamos o verbo da vida", né, e ele também, na sua carne, vai experimentar toda a profundidade do mal, né, então ele é esse bendito fruto que Deus, de uma certa forma, plantou no paraíso para que nós fôssemos alimentados dele, mas não aproximássemos dele de livre e espontânea vontade, mas que a graça de Deus nos concedesse tomarmos posse desse fruto, né. Então aqui nós poderíamos então, responder aquela outra pergunta que seria: "Ora, por que então Deus plantou esse fruto no paraíso para tentar o Adão e Eva?". Não, esse fruto de fato estava no paraíso representando o nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui é uma linguagem representativa, representando o nosso Senhor Jesus Cristo, que daria ao homem essa graça, mas não o desejo do homem tomar posse desse conhecimento com o intuito de não necessitar de Deus. Então, existe um sofrimento no mundo. Aliás, nós vamos estar falando neste livro que existe 2 tipos de sofrimentos neste mundo. Existe um sofrimento que é aquele causado pelo afastamento de Deus. Esse sofrimento é um sofrimento que conduz à morte, é o fruto do pecado, é o fruto, de da do tentação da serpente no paraíso. Porém, existe um outro tipo de sofrimento que quase se assemelha no ato, no gesto, na forma de ser, na aparência ao primeiro, mas que tem completamente diferença na sua essência, que é um sofrimento que nasce da união daquela alma bendita com Deus, que é exatamente o que falamos aqui nesse trecho. Verifique, Deus é infinito. Então, quando nós pensamos na ideia de um Deus infinito, nós não conseguimos dimensionar o que isso significa. E não é infinito apenas porque vive infinitamente, mas tudo que há nele é infinito. Tenta entender isso. A sabedoria que existe em Deus, ela não tem nem início nem fim. O amor que existe em Deus não tem nem início nem fim. A alegria que existe em Deus não tem nem início nem fim. O seu poder não tem nem início nem fim. É algo infinito, né? E por sua vez, nós criaturas humanas somos criaturas finitas. A nossa inteligência ela tem início, ela inicia em algum momento e ela tem fim, ela não vai até um certo determinado ponto, onde nós não somos capazes mais de compreender as coisas. A nossa força também é assim, a nossa vontade também é assim, a nossa capacidade de amar também é assim e por diante. Nós somos criaturas finitas. Porém, nós fomos feitos, criados para termos uma união perfeita com Deus. Ou seja, o infinito vai unir-se perfeitamente ao finito, que somos nós. É claro que essa união, ela não se dá destruindo o homem, como nós, de uma certa maneira, lemos aqui em alguma parte, em algum dos versículos, em algum versículo não, desculpa, em alguns trechos aqui do livro, é onde fala: "É impossível passar por esse processo sem que haja uma expressão de uma dor sagrada, abençoada, salvadora, santificadora, onde o nosso ser é aniquilado e transformado. No entanto, não somos destruídos". Aqui essa expressão é aquela expressão bendita que é da sarça ardente. Ela está sendo ardendo no meio da chama, mas ela não se consome, né. Então o nosso ser une-se com a graça de Deus e somente com a graça dele, nessa união bendita com o infinito, que é Deus, onipotente que é Deus, e sem potência, que somos nós, ou seja, em potência absolutamente nenhuma, que somos nada, une-se a nós, mas isso, não tem como ocorrer sem que não haja uma espécie de distorção da nossa realidade para nos adaptarmos com uma realidade divina. Veja, quando vai se dando esse tipo de união na alma,
ou seja, ela vai se unindo a Deus, ela vai sendo posta, ela vai sendo levada para uma realidade que foge completamente da nossa capacidade de compreensão e até mesmo de entender, a compreensão, de entendermos, o que está ocorrendo em nós. Ou seja, todos os conceitos que nós temos nessa vida, eles acabam sendo distorcidos por um conceito sublime maior e muito mais elevado, onde nossa percepção sobre o que é sofrimento pode estar extremamente equivocada. Por exemplo, quando você vê a vida de um santo, você vai observar que aquele santo, ele de uma certa forma tem sofrido na sua vida infinitamente muito mais do que muitos pecadores. Porém, esse sofrimento que ele tem, pelo qual ele passa, não é um sofrimento primeiro aquele que falamos, que é o que leva à morte, que é da separação de Deus, que é da tentação da serpente no paraíso. É dessa distorção bendita, da união da alma com Deus. Então, quando nós estamos diante desse sofrimento, confiando em Deus, e como vai dizer o apóstolo Paulo, tudo concorre para o bem daquelas almas que amam a Deus, nós devemos nos silenciarmos diante do sofrimento, né. Tem aquela bendita versículo do Antigo Testamento que vai dizer: "Aquietai-vos diante de mim e sabei que eu sou Deus". Então nós nos silenciamos sem querer fazer interpretação do qual é o bem e o mal, nos calamos diante desse mistério bendito, soberano, e deixamos ocorrer em nós essa união sagrada. Como aqui no livro também, no nosso parágrafo, vamos dizer uma pequena comparação do dia a dia, quando nós estamos, numa mudança, né, recebendo no nosso ser, na nossa existência, um outro aprendizado, também passamos por um processo de sofrimento. Ou seja, quando uma criança está sendo educada, ela está aprendendo a se comportar melhor, ela não aprende isso sorrindo, ela aprende isso passando por diversas dificuldades e tendo muito sofrimento interiores relacionado a isso, porque o bem que começa a ser aplicado à alma dela é muito maior do que aquilo que a alma dela possuía até o presente momento. Então, meus queridos irmãos, o que eu estou referindo aqui é que o sofrimento, por mais que não seja compreendido, e até mesmo aqueles, onde nós, por ser muito parecido, muito semelhante àquele que leva ao pecado, à morte, e como nós podemos observar isso? Observe, por exemplo, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está na cruz, morrendo exatamente igual aos 2 ladrões que estão do lado dele. Ou seja, o que estava levando os 2 ladrões à morte é o fruto do pecado, mas o que nosso Senhor está padecendo, na verdade, é um sofrimento bendito, e ele ali está santificando também todos os sofrimentos, que é um outro processo que nós continuamos também falando neste livro, que mesmo aqueles sofrimentos que é causado por causa do nosso pecado, uma vez nosso Senhor Jesus Cristo tendo sofrido eles e santificados, nós aceitando-os e suportando-os por amor a Deus, em silêncio, nós conseguimos então alcançar essa divina união com Deus. Então, quando olharmos para o mundo e vemos acontecimentos, aquietemos o nosso coração, por mais terrível que ele seja. Não nos perturbemos. Existe um Deus que é onisciente e ele é também onipotente. Ora, se Deus é onisciente, ele sabe tudo, e se ele é onipotente, é evidente que ele não abandona a humanidade, não só porque a humanidade merece não ser abandonada, mas porque ele, como Deus verdadeiro e amor infinito, ele não pode trair a si mesmo.
Então não há nada nessa vida que não esteja sob o controle de Deus. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: "Até os fios de vossas cabeças estão contados. Não cai uma folha de uma árvore, sendo que Deus não o permita que ela caia", tá bom? Para aprofundar-se, mas isso aqui é só lendo o livro, na verdade, né. Volto a dizer, não estou fazendo a propaganda, mas confesso que seria extremamente útil para quem tiver acesso e poder refletir a respeito do que nós estamos falando aqui, tá. Deus vos abençoe, fiquem com Deus mais uma vez, tá. Tchau, tchau, até a próxima.